A palavra do Senhor, irmãos, que eu quero estar deixando aqui, fica no livro de Salmos, capítulo de número. Eu vim mediante essa palavra aqui do Senhor, porque a palavra de Deus, ela diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo os seus conselhos e não se assenta às rodas dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite. Essa palavra do nosso Deus, irmãos, ela diz que bem-aventurado esse que anda na obediência, né? A palavra do nosso Deus diz que quando fazemos para Deus, Deus ele faz para nós também. Quando nós estamos obedecendo, estamos na presença do Senhor, né? Ali tudo tem que fluir. Tudo tem que estar no prumo, tudo tem que dar certo. E muitas das vezes eu e você, o Senhor me trouxe aqui para te dizer que muitas das vezes eu e você estamos passando por situações, prova que às vezes a gente não entende. A gente não entende porque está enfrentando certos tipos de coisas na vida da gente. Nós somos provados como ouro, pratas refinadas no fogo. Né? Não é fácil. Enfrentar a prova não é fácil, enfrentar dificuldades não é fácil. Não é fácil você estar mediante a palavra do Senhor, você está fazendo tudo certo, você olhar para Deus e falar assim, Senhor, como que eu estou fazendo tudo certo, estou na direção certa, estou no caminho do Senhor, fazendo tudo certo e vendo tudo dando errado. É complicado, né, irmãos? Mas a maior parte dos profetas de Deus, a maior parte do verdadeiro servo de Deus, eles passaram por isso. A palavra do nosso Deus diz que Noé, quando o Senhor ia mandar o dilúvio na terra, Noé lhe convidava o povo para construir a arca. Porque o Senhor falou assim, que era para ele reunir o povo e construir a arca. E o povo ali começou a zombar de Noé. Começou a chamar ele de velho e de louco, que ele estava louco. Né? Até ele juntou somente ele. Aí o que Noé fez? Somente ele e a família dele. Entrou naquela arca, ele construiu pela força de Deus, pela vontade de Deus, ele obedeceu e construiu a arca e colocou ali naquela arca, né, os animais, cada casal de sua espécie. Mas o que ficou dentro da arca foi somente ele e a família dele. E muitas das vezes eu e você, né? Porque eu creio que aqui também tem profetas de Deus, né, irmãos? Desde que estamos dentro da palavra do Senhor, estamos na obediência, Deus ele tá vendo, né? Não tem nada que os céus não vê. Então, Noé ali, ele começou, né, a falar que o dilúvio ia vir e o povo começou a zombar dele. Você tá louco? Assim é a volta do Senhor Jesus. Nós estamos pregando aí, falando que Jesus está voltando, né? Vamos aceitar Jesus, vamos andar no caminho do Senhor, né? Você aceita Jesus ali, né? Procura uma igreja, uma congregação para você congregar. Chega lá, fala com o teu pastor que você aceitou Jesus, né? Que você aceitou Jesus, que você quer servir a Deus, ou aceita, procura uma igreja, um pastor aceita Jesus, mas segue o que está na palavra do Senhor, porque a palavra, a Bíblia é a bússola, né, para nós subirmos para o céu, porque não é o homem que vai nos salvar, mas é Jesus Cristo. E a gente está aí, levando a palavra de Deus, pregando o evangelho de Cristo Jesus, e estão desacreditados. Desacreditado. Porque Deus deixou claramente, irmãos. A palavra do nosso Deus, ela deixou muito clara para nós. Que Deus, ele iria voltar. Que o Senhor, ele iria buscar a igreja lavada, remida no sangue dele. E Deus, ele, igual eu disse, muitas das vezes nós não entendemos porque estamos sendo provados. Porque às vezes as coisas não estão dando certo, às vezes a gente está ali, né? Está na posição, a gente está lutando, está perseverando e vem a frustração,
Né? A gente começa ali, vê tudo dando errado, você vê o teu inimigo, vê o inimigo fazendo tudo errado e dando certo pro inimigo, né? E você fica assim indignado, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer para você que Ele deixou claro: fazeis-me para mim. Deus, o Senhor falou: fazereis-me para mim, né? Porque Deus ele não despede ninguém de mãos vazias. Então, a partir do momento que eu e você estamos na obediência, estamos obedecendo, né? Então, alguma coisa tem que acontecer, irmãos. Porque se não tiver acontecendo nada, alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada está acontecendo e a gente tem que reaver por que está acontecendo, está errado. Você está orando, você está jejuando, você já fez tudo que podia, você já ficou na posição, você já orou, você já jejuou, você já buscou, você já clamou, você já falou com Deus, já esperou, né, um tempo, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Deus ele conhece o teu limite, ele conhece o meu. Tem tempo, há tempos que às vezes a gente chega a fraquejar na caminhada. A gente chega a perder as forças, a gente acha que acabou, que não tem mais jeito, né? Então é complicado quando você vê você fazendo tudo certo e as coisas dando errado. Você lutando e vendo tudo dando errado. Ali vem a vontade de parar, a frustração. Você fica sem entender nada. Você fica, Senhor, mas como assim? Eu estou lutando, eu estou fazendo tudo certo, né? E eu estou pelejando, o cansaço vem, bate forte, né? O cansaço vem, bate forte, ali você perde vontade de tudo. Você fica desanimado porque você luta, enquanto mais você faz, você está mediante prova, você só está enfrentando dificuldade, você está enfrentando prova, seu emprego indo embora, você está vendo seu emprego embora, você arruma um emprego, daí a pouco você trabalha uma semana, duas, o seu emprego, já perdeu o emprego, você fica sem entender, você fala assim, Senhor, como o Senhor me disse que estaria no barco comigo? Como o Senhor disse que estaria me guiando a embarcação? Como o Senhor diz para mim que o Senhor estaria comigo? E você está fazendo tudo certo, você está se esforçando, você chegou no seu limite, vendo tudo indo por água abaixo. Mas eu quero te dizer que a palavra do nosso Deus, ela diz que Deus ele tem o controle de toda a terra, irmãos. E se eu estou pregando essa palavra aqui, irmãos, eu estou aqui diante desse vídeo, se eu estou pregando essa palavra, e se eu sou verdadeiramente uma escolhida dos céus, escolhida de Deus, eu sou um profeta de Deus aqui. E Deus, ele está vendo a tua situação, ele vê a minha situação. E a mão de Deus, ela não vai agir por você e nem para mim. Eu paro de pregar a palavra de Deus. Eu paro, irmãos. Eu falo, eu paro. Eu paro porque eu sei que é mister, mas um crente, uma pessoa que está buscando a Deus e está ali na peleja, se ele está fazendo tudo direitinho, porque se Deus age na vida do ímpio, que dirá um profeta dele, um servo dele. Deus não tem prazer na morte. Deus tem mais prazer na morte de um justo do que na morte do ímpio. Você acha que Deus ele quer te ver você fora da presença dele? Você acha que Deus ele quer te ver você parar de orar? Você acha que o Senhor ele quer ver você parar de pregar a palavra dele? Acha que o Senhor quer ver você de qualquer maneira, de qualquer jeito? Não. E eu tenho certeza que não. E eu tenho certeza que tem vitória chegando. Nada acontece na tua vida e nem na minha por acaso. Deus me trouxe aqui para te dizer para você, essa solidão que você está enfrentando. Você não é um solitário sozinha. Você não é uma viúva sozinha. Você não é uma órfã sozinha. Você tem pai. Você tem um Criador que te criou.
Tem Jesus Cristo no barco. Tem o Senhor controle da terra. Os olhos dele estão sobre toda a terra. Deus, ele vê todas as coisas. O mal, ele não vai prevalecer e nem pode prevalecer nem na tua vida e nem na minha. Porque se temos um Deus poderoso na tua vida, se você tem um Deus poderoso na tua vida, eu tenho um Deus poderoso na minha vida, o mal não pode prevalecer, nem na minha casa, nem na tua, né? Porque Deus diz, no nome dele, nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Então eu tô aqui para profetizar na tua vida e na minha, que o mal, ele não vai prevalecer na tua casa e nem na minha. Essa luta, ela não vai continuar. Eu creio e tenho fé e profetizo na tua vida que a vitória, ela está chegando na tua vida, ela está chegando na minha vida. Deus, ele não te provou à toa. Deus, ele não te colocou você neste barco. O Senhor não te colocou nesta prova para você morrer. Deus, ele não te permitiu essa situação para você morrer. Morrer, vamos dizer, né, irmão? Nessa prova que você está enfrentando aí. O teu Deus, ele te enxerga, o teu Deus te vê. Muitas das vezes, eu e você estão passando por um processo que os nossos adversários, o inimigo das nossas almas, ele se levanta para dizer para nós que nós não vamos conseguir, que Deus, ele não está no nosso lado, que Jesus, ele não está enxergando, que Deus não vai fazer nada nem para você nem para mim. Que nada vai acontecer na nossa vida. Deus permite o inimigo ele tocar nos nossos bens materiais, tocar na nossa saúde, tocar no nosso emprego, tocar em tudo. Deus, ele permite, o Senhor, ele permite. Deus, ele permite muitas das vezes nós sair do nosso controle. A palavra do nosso Deus diz que o profeta Elias, ele estava sendo tão perseguido por Jezabel. Irmãos, o profeta Elias, ele estava sendo tão perseguido que ele chegou a se esconder. Chegou a entrar numa caverna, lhe deu depressão. Ele deu depressão de tanta perseguição, de tanto que o profeta Elias, ele foi perseguido. Mas Deus permitiu? Permitiu. Porque Deus, ele queria ali mostrar para ele algo. Assim como Deus me mostra para mim, para você, Deus, ele chega no nosso limite. E eu creio que Deus, ele tá com a providência na mão para entregar para mim, para você. Porque Deus, ele conhece o teu limite. Então o Senhor deixou claro aqui. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você não está ali, você não está compartilhando com o pecado, você não está sentando na roda de pecadores, você está andando certo, está fazendo tudo certo. E se o Senhor falou que você vai ser bem-aventurado, você vai. Tem coisa, irmãos, tem coisa que não está no controle da gente, não. Tem coisa que, infelizmente, não tem como a gente fazer nada, não. Tem coisa que você chega e fala, Senhor, ou é a tua mão ou não é nada. Tem coisa que é só Jesus, só o Senhor para entrar com a provisão dele. Só Deus chegar e falar, basta. É Deus chegando e colocando um basta. E eu vim aqui te profetizar na tua vida que Deus, ele está colocando um basta nessa situação, um basta nessa prova. Irmãos, não é fácil. Quem prega, quem está ali levando a palavra de Deus mediante um vídeo, né? Não é fácil não, irmãos. Quem coloca em posição para ali para pregar o evangelho de Cristo Jesus, ver Deus operar na vida de pessoas. Tem coisa que Deus faz na vida de outro irmão que nem aconteceu na vida da gente ainda. Às vezes o outro irmão já foi até abençoado, já recebeu, já a porta já foi aberta na vida de outras pessoas, milagre já aconteceu e a vida da gente ainda a gente ainda nem recebeu ainda. Né? Mas, né, Deus chega a ter o tempo dele, tem um tempo determinado para tudo acontecer na nossa vida. Então, nada é por acaso, não.
Nada é por acaso. Eu creio que quando Deus ele faz uma promessa, ele não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, não. Se Deus ele fez uma promessa na tua vida, ele fez uma promessa na minha vida, essa promessa ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. A qualquer momento ela vai se cumprir. Querendo o inimigo, o teu adversário da tua alma, o inimigo, o adversário, o inimigo das nossas almas, né? Porque a nossa luta, Deus fala que a nossa luta, ela não é contra a carne. A nossa luta é contra potestades e principados, é contra as hostes espirituais, porque eles se levantam. O inimigo, ele sussurra nos nossos ouvidos, né? Quando vem uma palavra de que Deus não vai agir e tal, você pode descartar que não é de Deus. Coisa ruim não é de Deus. E nós passamos por isso? Passamos. Sofremos ataques? Sofremos. Né? Quantas perseguição, né? Paulo ali, ele naquela ilha de Malta, ele fazendo a missão, né? Ali, o navio dele sofre um naufrágio. A palavra do Senhor diz que ele vai acender ali uma fogueira, né? Quando ele bota fogo, né? Ali naquela fogueira sai uma víbora daquela fogueira, comete a mão dele, morde a mão dele. E aqueles bárbaros, aqueles homens que estavam ali, falou: certamente esse homem é homicida. Acusou ele. E a gente passa por acusações, a gente passa por perseguição, né? Então a gente tá aqui levando a obra do Senhor, a gente passa por isso. Quanto preço a gente paga? Oração na madrugada, jejum. E a gente vê o adversário, vê os inimigos, né? A gente tá ali, a visão da gente aberta, Deus tá mostrando ali, né? Os perseguidores da gente, a gente tem que continuar. Muitas vezes eu e você, eu quero parar, você quer parar. Mas qual é a ordem que Deus nos dá? Continuar diante do problema, diante das acusações, diante das perseguições, diante da luta, da prova, né? Tem gente que chega a falar assim, ah lá, tá pregando a palavra de Deus, ah lá, diz que é crente, mas ah lá, tá passando por prova, tá passando por isso, porque tem o acusador, irmãos. Tem os que ajudam a levantar, mas tem os que ajudam a acusar, né? Então, mas Deus me trouxe aqui para te dizer para você que Deus ele vai tratar com todos os seus acusadores. O Senhor Jesus, Deus, ele vai tratar com os teus acusadores, com teus perseguidores. Quem vai tratar é Deus, quem vai cuidar dele é Deus. Se você tá aí obedecendo, caminhando e Deus está enxergando, tá fácil não. Não tá fácil não, a caminhada tá fácil não. Tem um faraó aí, ó. Um faraó que não para de te perseguir. Tem um espírito de faraó aí que tá te perseguindo. Não liga pro faraó, não, que o faraó só tá te ajudando. O Senhor me trouxe aqui para te dizer para você. Não liga pro faraó, não. E olha, não é faraó, não. O faraó só tá te ajudando. Chegar, Deus colocar você aonde o Senhor tem propósito do Senhor para tua vida. O faraó, ele só ajuda. O faraó, quando ele aparece no teu caminho, ele aparece no meu caminho, é para ajudar, né? Faraó, né? Ele teve que reconhecer que José era muito, né, inteligente. Faraó começou a perseguir o povo de Deus. O que aconteceu, né? Deus atravessou o povo dele. Então as lutas, os faraós que vêm aí, seja fisicamente, espiritualmente, porque somos perseguidos espiritualmente mesmo pelos nossos inimigos, porque eles não, né, eles não sustentam só, né? Não tem como vigiar fisicamente, então persegue no espírito, né, irmãos? Quem é espiritual, quem tem uma visão espiritual, quem vai entender o que eu tô falando. Então, né, quer nos parar de tudo quanto é jeito, mas não para não. Quem é escolhido de Deus não para não. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. No momento que você quer parar, Deus ele renova a tua força, Deus te restabelece e diz para você, continua. Continua porque eu tô contigo, continua. Não ligue para o levante, não ligue para a fronte, não ligue para as perseguições, não ligue para a prova, porque Deus ele fala, pode uma mãe se esquecer do seu filho, todavia eu, o Senhor, jamais te esquecerei. Deus ele tem um caminho para você aberto. Deus ele tem uma estratégia para você. Do jeito que tá, não vai ficar. Tem socorro de Deus chegando.
O Senhor me trouxe aqui para te dizer para você e profetizar na sua vida que o socorro de Deus está chegando para você, para a tua vida, porque Deus, ele sabe do teu limite. Deus, ele sabe da necessidade, da tua necessidade. Ele sabe que ele te escolheu, ele sabe que ele te escolheu e ele pode colocar as mãos e colocar um basta nessa prova, nessa situação. Então, o Senhor diz assim, versículo de número 3, né? Bem-aventurado será o varão que anda, né? Segundo os conselhos do Senhor, né? E anda segundo a palavra do Senhor. Versículo de número 2, antes tenho seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Né? A palavra do Senhor, você tem que estar lendo a palavra do Senhor de dia e de noite, orar de manhã, orar, né, de tarde, de noite, né? Procurar estar lendo a palavra de manhã e à noite, né? Procurar fazer o que está na palavra do Senhor, né? Obedecer. Né? Versículo de número 4, não são assim os ímpios, mas são como as moinhas que o vento espalha, pelo que o ímpio não subsistirão. No juízo, nem nos pecadores, na congregação dos justos. Esses que não andam segundo os conselhos do Senhor, eles não permanecerão. Na casa do Senhor não fica de engano, porque Deus não deixa, né? Então, só fica aqueles mesmo que são honestos, direito, que estão andando na obediência. Deus, ele chega para socorrer. Se tiver num leito, Deus cura. Se tiver passando prova, situação que está difícil, Deus, ele entra em ação. Uma solução Deus tem. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é perecer. Então, perece. Deus, ele conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio é perecer. Então, você pode estar por um triz, você pode estar assim por um fio de linha, para falar assim, Deus, não tem condições mais. E pedir socorro ao Senhor, que Deus nele entre em ação. Então, eu não ia gravar, irmãos, eu não ia gravar aqui hoje, porque não é fácil. Não é fácil levar uma obra de Deus. Falar que é fácil, não é. Eu não ia gravar. É muita luta, é muita perseguição, é muita prova. Que a gente que é profeta de Deus, né? Para levar a obra de Deus, para ver Deus abençoar a vida de pessoas. E tem gente que ainda recebe um milagre através da vida da gente. Recebe portas abertas, recebe milagre. E ainda tem coragem de virar as costas para a gente, humilhar a gente e depois tramar contra a vida da gente pelas costas. Depois armar contra a vida da gente pelas costas e prejudicar a gente ainda. Tá trabalhando nos ocultos para poder prejudicar a gente. A gente vê a bondade que a gente não reconhece a bondade que a gente faz. Vê a bondade que a gente faz, mas por trás, por detrás, fica trabalhando para poder ver a derrota da gente. Mas o Senhor, Deus, ele é maior. O Deus da Bíblia Sagrada. Dessa Bíblia, irmãos. Dessa Bíblia, ele não é falha. Este Deus aqui, ele não dorme. Este Deus aqui, desta Bíblia que eu estou pregando, ele enxerga os céus, ele enxerga a terra. E ele vê o que o adversário está armando contra a tua vida e contra a minha. Quem está se levantando, quem está armando, prejudicando, fazendo casinha, armando os ocultos, nos calados, para poder te derrubar, Deus ele derruba. Deus, se for preciso, Deus abre cova, Deus leva para a sepultura, Deus leva para o leito. Não tem nada, irmãos, que Deus ele não faz para a tua vida e nem para a minha. Não tem nada que Deus ele não age. No momento que você pensa assim, Deus, eu vou desistir a partir de hoje, eu não vou fazer mais. Deus ele tem uma solução. Deus ele chega com a solução, ele chega com a porta aberta. Deus ele abre porta, por dentro de parede, dentro de água do Senhor abre porta para poder te dar vitória, para você continuar, para você não ficar no chão. Jesus Cristo, ele levanta aquele que está caído, aquele que está machucado, que está ferido, Deus cura e Deus levanta. E Deus me trouxe aqui para profetizar na tua vida. O teu adversário, o inimigo que quer te parar, ele vai passar vergonha. E Deus vai parar o inimigo, Deus vai parar o teu perseguidor. Deus vai parar o inimigo que quer te parar. Deus vai parar. E aquele que está
trabalhando para ver sua derrota, para ver tua queda, ele vai cair. Ele vai cair. Deus vai fazer ele cair. Porque Davi, não, o Davi, sabe com que ele derrubou o gigante? Com uma pedrinha. E não foi com a força da pedra, não foi com a força dele, foi Deus que jogou aquele gigante por terra. E Deus me trouxe aqui para te dizer que o teu gigante hoje, ele está caindo por terra e ainda está passando vergonha, está saindo envergonhado, porque a vontade do teu inimigo era te parar, era ver você desistir, mas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, você vai continuar e você vai prevalecer no nome do Senhor Jesus.